Meus queridos, eu quero os cumprimentar com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, abra comigo 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 14. Quero agradecer a Deus essa oportunidade que Deus tem nos dado de estar na presença dEle, podendo glorificá-lo, exaltá-lo. Louvo a Deus pela vida do meu amigo, o pastor Valdecir. Deus continue abençoando o Senhor. Trago a saudação do pastor Ademilson e todos os irmãos obreiros de Catanduva, ao Senhor e a todos os obreiros aqui. Também trago a saudação da minha família, da minha esposa, meu filho, a todos os irmãos. Que bom que é estar novamente aqui com vocês. Para nós é uma alegria participar mais uma vez da EMAC. Queridos, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua mocidade ou meninice sabe as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação e pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17: Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pode tomar o teu assento. Quero vos dizer que no final ali nós temos alguns materiais, passe lá, nós temos algumas bíblias femininas. Eu tenho ali a Bíblia King James Slim 1611, que para mim é uma das versões mais próximas dos originais. Você que gosta de grego, de hebraico, essa Bíblia ela traz algo muito próximo daquilo que verdadeiramente é os escritos. É uma tradução muito boa. E particularmente eu tenho ali um livro que da outra vez que eu vim aqui eu trouxe ele, um livro que mexe muito comigo. O escritor desse livro, o pastor Valdecir, conhece. Na minha opinião, um dos maiores ensinadores do Brasil. O livro é Até que Nada Mais Importe. Pastor Luciano Subirá. Você precisa ler esse livro se você está buscando algo a mais com Deus. Passe dali, depois nós vamos estar ali atrás. Queridos, eu preciso da sua atenção, porque foi-me dado um tema para estar ministrando nessa noite, tema esse que é muito profundo, abrangente, desafiador. E o tema proposto para essa noite de estudo é Estudando a Palavra com Resultado. Por quê? Porque vocês estão estudando algo sobre a Bíblia, vocês estão meditando toda terça-feira. O assunto é a palavra, e nessa terça-feira caiu esse assunto, cujo tema, o versículo é o 16 e 17. Então nós vamos falar hoje sobre estudar a palavra com resultado. E dentro desse tempo que foi nos proposto, eu preciso lhe entregar algumas coisas que o Espírito Santo falou comigo, e eu preciso lhe responder pelo menos 3 perguntas que assim também foi proposto para essa aula. Antes que eu comece a entregar algo de Deus para a tua vida, lhe trazer para dentro do capítulo 3, permita-lhe fazer uma pergunta. Tem alguém aqui nessa noite que está feliz com Jesus? Você pode glorificar o nome dele? Ele está aqui no nosso meio. Aleluia. Permita-lhe trazer para dentro do capítulo 3.
Pastor Valdeci, eu quero deixar um pouco de lado o período que Paulo escreveu, porque para lhe trazer para dentro desse capítulo. Há pelo menos 3 divisões nesse capítulo. A primeira está no versículo 1 até o versículo 9. A segunda divisão está do versículo 10 até o versículo 13. E a terceira divisão está do versículo 14 até o versículo 17. Nós vamos usar para essa noite, para estudar sobre a Bíblia, nós vamos estudar a terceira divisão, do versículo 14 até o 17. Porém, sabe quando você vai lendo a Bíblia e o Espírito Santo vai te despertando para algo? Nessa primeira divisão, a parte mais importante que eu consegui enxergar é que há uma ordem. Escute isso, você vai perceber que há um contraste aqui. Por quê? Porque Paulo vai estar dando uma ordem para Timóteo. Paulo vai dizer: Timóteo, por favor, sobreverão tempos difíceis. E aí Paulo vai dar 19 características. Quantas características? Quantas? 19 de uma falsa religião e de falsos homens que se dizem de Deus, mas não são. E aí ele começa. E o que me chama a atenção, pastor Valdeci, é que, passando por isso, no versículo 5 tem uma ordem. Quando Paulo dá as 19 características negativas, ele diz assim, e destes cujo eu estou falando, afasta-se. Há uma ordem. Por favor, pelo poder que há na Bíblia, na palavra de Deus, afasta-se dessa falsa religião que promete e não cumpre, que prevarica algumas coisas. Deus está dizendo: afasta-se dele. Bruno, como que eu faço para me afastar? Conhecendo a palavra de Deus, vindo na EMAC, vindo no culto de domingo, fazendo o teu devocional, e o nome dele vai sendo glorificado. Há uma ordem nessa noite: afasta-te. Aleluia. Só que, partindo do versículo, segunda divisão, do versículo 10 até o 13, aí começa o primeiro tu, porém. E aí há um convite. Ele diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Olha que contraste interessante, senhores obreiros. Há 19 características do falso profeta. Agora ele diz assim: agora tu, porém, que tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver. Aí ele vai apresentar 7 preceitos do verdadeiro discípulo. Mas não é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então, para parafrasear o que ele disse antes, ele diz: Timóteo, tem 7 preceitos do verdadeiro discípulo. Só que ele termina falando, ainda nessa segunda divisão, ele termina dizendo assim: Timóteo, só que tem um convite. E o convite está no versículo 12, ele diz assim, e quem quiser viver piedosamente Cristo, será perseguido. O convite aqui é: Timóteo, a falsa religião está batendo na tua porta. Eu vou usar o exemplo que está acontecendo aqui, para você entender essa carta. O que está acontecendo é o seguinte: Timóteo é um obreiro novo, aprendeu da palavra, está pastoreando a igreja, e agora ele está vendo a igreja da direita e a igreja da esquerda crescer. Por quê? Porque a igreja da direita e da esquerda não pregam a verdadeira palavra. E Timóteo, ele está com, eu vou usar essa palavra pesada, Timóteo está com um receio. Se fosse nos dias de hoje, o psicólogo ia dizer: Timóteo, você está com um indício de uma pré-depressão. Aí Paulo escreve: Timóteo, você vai entender, Timóteo, não olha para a direita nem para a esquerda, continua mantendo a sã palavra que eu... Fique tranquilo, Timóteo, o que prevalece ainda é a minha palavra. Paulo está dizendo: não muda não, continua fiel àquilo que você tem aprendido. Só que tem um detalhe: qual que é o convite? Pode vir, há um convite, terá perseguição, mas aí tem uma resposta para você. Se você viver uma vida piedosa, terá perseguição. Porém, Paulo vai dizer assim: Timóteo, de todas as perseguições, não é de uma ou de outra, de todas Deus me livrou.
Deixa eu abrir um parêntese nessa pequena introdução para dizer para alguém: no meio da perseguição pelo Evangelho de Cristo, que está acontecendo pelas redes sociais, que está acontecendo pelas nossas crianças, porém chegamos agora, é uma ordem, e é o segundo tu, diz assim: tu, porém. E aí começa do versículo 14 até o versículo 17, a terceira divisão desse capítulo, ou perícole, é um nome teológico, para nós a terceira divisão. E aí que a gente vai entender, e aí que a gente vai estudar a palavra com resultado. Perceba-se o tema dado pela revista do discipulado: estude a palavra teologicamente, porém, mediante a esse estudo, tenha resultado pelo poder que há nessa palavra. Eu preciso te dizer algo antes de entregar um recado de Deus. Deus está dizendo: quando você se levanta pela manhã, pega a palavra para fazer o seu devocional, esta palavra é a única palavra, é o único livro que o autor ainda está vivo falando através dele. Eu gosto muito de Spurgeon, mas ele não está mais aqui. Eu gosto muito de W. Tozer, mas ele não está mais aqui. Eu gosto muito dos heróis da fé, porém não estão mais aqui. Mas o autor desta palavra está presente contigo todos os dias da tua vida. Partindo disso, agora eu começo a entrar no texto. Eu começo a aprender algumas coisas para essa noite que Deus foi me revelando. E a primeira coisa desse estudando a palavra com resultado é que o Espírito Santo bateu bem forte no meu coração no versículo 14, que diz assim: Paulo está orientando, é uma orientação. Paulo está dizendo: Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Diga à minha igreja, eu anotei, para ela não mudar, para ela não trocar, para ela não se corromper os princípios bíblicos que a ela foi ensinado. Deus está dizendo: no meio da crise, no meio da igreja liberal, no meio dos falsos profetas, ainda tem a minha igreja que mantém os princípios. Paulo está dizendo: Timóteo, pelo amor que há em Cristo Jesus, mantém firme aquilo que foi lhe ensinado. Só você folhear a tua Bíblia e você voltar para o 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Paulo está orientando Timóteo, ele diz assim: olha que interessante, senhores obreiros, olhe para o telão. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim: não muda, não troca, não corrompe, não queira alterar aquilo que eu te entreguei. Se do teu lado esquerdo tem uma igreja que está crescendo com falsos profetas, se do teu lado direito tem uma igreja que está indo adiante, Paulo traz a notícia para ele: Timóteo, não troque a palavra, segue o padrão, mantém o modelo das palavras que aprendeu assim comigo. Sabe o que significa a palavra? Não, a palavra mantém significa segura com firmeza. A palavra modelo, o pastor Valdeci fala de exemplo, esboço, plano. O versículo 13 ele continua, e aí o 14 fala do bom depósito. Ou o que Paulo diz: mantém o modelo, guarda também o bom depósito. E eu fui estudar o que é bom depósito. O bom depósito é algo valoroso que foi confiado aos cuidados de alguém. Eu vou trazer para você a revelação, é Deus dizendo: por favor, não queira mudar aquilo que eu te entreguei, não queira corromper os princípios bíblicos que eu apresentei a você. Está difícil, está complicado, porém mantém o padrão que Deus está lhe entregando, que é são, é sadio e vai te levar para morar com Ele. Fique tranquilo, daqui a pouco Ele está retornando para buscar a sua igreja. Não troque, mantém aquilo que foi ensinado. Olha o versículo 14: permanece naquilo que aprendeste. Só que eu aprendo algo também nesse cultivo da Bíblia.
Eu aprendo, senhores obreiros, a partir do versículo 14 e 15, que além de eu não me corromper com a modernidade, escute, a modernidade em outras áreas é bom. Olha que estrutura moderna. Porém, a modernidade que estão querendo apresentar para nós, e estão querendo usar a Bíblia, não é bom. Aí Paulo vai dizer assim: mantém o padrão que você aprendeu. Eu sei que é culto de ensino, e vocês não estão acostumados, talvez, com isso, e eu também não, mas só dessa vez, olha para quem está do teu lado e diga assim: mantém o padrão da palavra que foi lhe ensinado. Eu estou sentindo Jesus. Eu estava preocupado, porque é desafiador, mas eu estou sentindo o Espírito Santo dizer: mantém o padrão que foi lhe ensinado. Só que tem um detalhe: se você continuar lendo o versículo 24, o versículo 14, diz assim: permanece no que aprendeste, no que foi interagido a ti, o que foi falado a ti, sabendo de quem tens aprendido. Isso aqui é muito forte. Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, mantém o padrão. Sabe por quê? Porque você sabe quem te ensinou. Não, vou repetir. Eu vou te dar o que Deus me deu. Mas olha o versículo. Mantém naquilo que você aprendeu, porque você sabe quem está lhe ensinando aquilo. Paulo está dizendo assim: o maior exemplo da pregação sempre será a minha vida, Timóteo. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite, a EMAC? A maior pregação sempre será o teu testemunho de vida. Tem pessoas que são profundos na teologia, e nós amamos, porém não há condições mais de ouvi-las, porque o testemunho delas não condiz com a ministração que elas entregam nos altares. Mas Deus está dizendo a esta igreja: continue na palavra, não corrompa a palavra, mas porém viva a palavra de Deus. Vou repetir: viva intensamente esta palavra. Olha o versículo 15: desde a tua meninice, sabe as sagradas letras. Quer outro exemplo? Se você voltar depois para o capítulo 1, o versículo 5, está falando aqui nesse versículo 15, está falando da sua avó, e está falando da sua mãe. O que Paulo está dizendo, Timóteo? Na verdade, o profundo aqui é você entender que eu te ensinei, mas você também teve o entendimento, você também teve a profundeza de aprender com a sua avó Lloyd e com a sua mãe Eunice. Ou seja, você tem andado na fé. Aí eu aprendo que a maior pregação sempre será a minha vida. Depois você volta no capítulo 1, versículo 6, você vai dizer assim, Paulo vai dizer assim: Timóteo, desperta o dom que há em ti, que foi colocado por imposições das minhas mãos. Aonde está isso? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Paulo está dizendo: no dia que você foi levantado como obreiro do Senhor e entregado à igreja do Senhor, eu estava lá. Então desperta. Sabe o que significa a palavra desperta nesse texto? Acende algo que está apagado, abana até pegar fogo de novo, aviva de novo Timóteo. Timóteo estava triste. Se tivesse o psicólogo na época, ele ia dizer: Timóteo, você está com começo de depressão. Porém, Paulo vem dizendo: desperta o dom que foi entregue em você, e eu estava lá, porque eu coloquei a mão sobre você. Sabe o que Deus está dizendo? Aprenda a palavra, porém viva esta palavra. Não negocie esta palavra. Eu preciso te entregar um recado de Deus, porque eu sinto o Espírito Santo. Quando você sair daquela porta para fora, vão querer negociar a tua vinha.
vão querer comprar a tua vinha e vão te oferecer algo melhor por ela aos olhos dos homens. Porém, não existe nada melhor do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela ainda é poderosa para mudar uma história. A palavra de Deus ainda é poderosa para fazer a diferença. Posso profetizar no culto de ensino? Deus está dizendo: não negocie aquilo que eu lhe entreguei. Eu sei quando é resposta, pastor Valdeci, e Deus está respondendo a alguém que perguntou nessa tarde: fala comigo, Deus. E Deus está dizendo: não negocie aquilo que eu lhe entreguei. Não negocie. Aleluia. Sabe o que eu aprendo ainda? Que a Bíblia é o único caminho para a salvação em Cristo. O versículo 15 diz isso. Que a Bíblia pode te fazer sábio, Timóteo, para a tua salvação e pela tua fé em Cristo Jesus. Queridos, eu vou passar rápido esse ponto para entrar no foco que é as perguntas. Toda a Bíblia, ela apresenta um Cristo crucificado, um Cristo que havia de vir e veio, morreu e ressuscitou, está à destra do Pai pela sua igreja e voltará para nos buscar. O centro de toda a Bíblia é Cristo. No Antigo Testamento, pastor Valdeci, as pessoas eram salvas por ouvir a promessa de Cristo. No Novo Testamento, elas olham para um Cristo que já veio e voltará. Eu anotei que eu achei interessante. Os evangelhos falam da vida de Cristo, do nascimento, da sua morte, da sua criação, da vida até os 12 anos. Você conhece, os evangelhos são as portas de entrada para o crente. Porém, aí vem Atos. Atos eu consigo entender que é o início da igreja, é a primazia de algumas coisas no início. Aí vem as cartas paulíneas, carta pastoral. E essas epístolas de Paulo falam da vida de Cristo e a igreja, ou seja, a doutrina bíblica. Permita eu te exemplificar uma. Efésios, do capítulo 1 até o capítulo 3, é a doutrina. Do capítulo 4 até o capítulo 6 de Efésios, é a doutrina colocada em prática e sendo vivida pelaquela igreja. O Apocalipse, terminando, fala da vitória de Cristo juntamente com a igreja. Vou repetir. A vitória de Cristo juntamente com a igreja. Sabe qual igreja? Nós. Eu não sei se você vai fazer parte, mas eu vou estar lá. Você vai? Aleluia. Então o que eu aprendo, estudando a palavra com resultado, é que eu não posso me corromper e me vender. Eu aprendo que eu sou o maior exemplo e que a salvação é em Cristo. E agora eu entro para poder já, indo ao final dessa mensagem, para te dizer e responder aquelas 3 perguntas que foi colocado nos grupos da igreja. Pastor Valdeci foi categórico, dizendo: Bruno, eu preciso que você responda, pelo versículo 16 e 17, essas perguntas. E só para você, eu não vou falar disso hoje, mas esse versículo 16 já deu tanto problema, meu Deus do céu. Mas vamos lá, o Senhor me colocou na prova, mas vamos lá. O versículo 16, lido ele para uma tradução correta, é: toda escritura é divinamente inspirada. Porque pegaram esse ponto e quiseram, escute isso, não nós da Assembleia de Deus, mas quiseram colocar a escritura como parte inspirada e parte não. A Bíblia, ela é divinamente inspirada. E a primeira pergunta que respondemos, já concluindo, aguarde aí, é: qual é o propósito da Bíblia? E o versículo 16 responde. Dentro desse versículo tem pelo menos 5 propósitos. Quantos propósitos? Me ajude aí, quantos propósitos? Escute isso. Qual é o propósito da Bíblia? Vamos responder? Primeiro, a Bíblia, ela é inspirada. Eu não sei falar grego. Eu sei ler no português o grego, porque eu precisei entender esses versículos. Só para você ver, a palavra inspirada aqui tem algo a ver com tel e pneusto, ou seja, tel Deus, pneutos o Espírito Santo. É uma junção. Eu estou lendo no português, eu não sei como ler no grego essa palavra. Porém, o significado da Bíblia inspirada nesse texto
vai falar sobre um sopro de Deus. Ou seja, o que Deus está dizendo é: toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Na verdade, a Bíblia é um sopro de Deus. Deus usou mais ou menos aí mais de 40 homens por aí, para apresentar esse sopro inspirado para a igreja. Então a primeira coisa que a gente precisa resolver é que dentro desse propósito da Bíblia, ela é inspirada. Você precisa defender essa tese, e tem alguns textos, na verdade tem muitos textos que provam essa inspiração, mas vamos ficar apenas no versículo 16. A outra coisa que você vai se perguntar, por favor, faça a pergunta para a Bíblia, porque a Bíblia ela é especialista em responder algumas perguntas. E quando você diz qual é o propósito da Bíblia, a Bíblia diz assim: toda a Escritura, toda, não é alguma parte, toda é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Aí eu fui entender que ela é inspirada, e eu vou entender agora o que é ensinar. E eu, pesquisando sobre essa palavra, também o seu original fala de doutrina, ou seja, a palavra ensinar nesse texto é o que é certo, o que é verdadeiro. Ou seja, toda a Escritura, a Bíblia, ela vai nos ensinar o que é certo, o que é verdadeiro. A Bíblia ela vai nos apresentar uma doutrina verdadeira. Eu achei interessante uma palavra que estava no original dentro desse texto, da palavra ensino. Sabe o que fala? Modelo de vida. O que Deus está dizendo é: a palavra de Deus, ela nos ensina para que nós possamos viver um modelo de vida adequado com a mesma. Tem alguém anotando? Eu vou repetir: a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos mostra o que é certo, o que é verdadeiro, para que nós possamos viver segundo o modelo de vida que não é proposto por ela. Quer saber se você está andando segundo a vontade de Deus? Primeiro, o Espírito Santo vai te incomodar em algumas coisas. Segundo, estude a palavra. A palavra ensinar aqui, pastor Valdeci, fala de doutrina, fala de dogmas, de entendimentos. É Deus dizendo: eu soprei a palavra por intermédio do meu Espírito na vida de vocês. Eu estou ensinando vocês. Eu anotei algo interessante, eu vou ler, tá? A palavra de Deus, ela é água para os sedentos, ela é pão para os famintos, ela é luz para os errantes. Tem alguém dando glória a Deus? Eu anotei isso. Por meio dela somos santificados, e através dela recebemos poder. Ela é a arma de combate e o escudo que nos protege. É a mais preciosa, e é mais preciosa do que o ouro, e também é mais doce do que o mel. Se alguém lhe perguntar: o que você está aprendendo na EMAC de terça-feira? Você vai dizer: eu estou aprendendo o modelo da Bíblia para a minha vida. Eu estou sendo modelado, eu estou sendo ensinado, eu estou entendendo como eu devo viver por intermédio da palavra. Ela é inspirada e ela te ensina esta jornada. Quem pode glorificar a Deus? Por favor, não pare de glorificar não, porque agora até eu apertou um pouco para mim. Porque a Bíblia, que é inspirada, ela ensina modelo de vida. Só que agora a Bíblia diz que ela repreende. E eu fui estudar nos originais a palavra repreensão nesse texto, e ela fala a palavra é elegmos, prova ou evidência, condenação de um criminoso. Na Bíblia a mensagem, pastor, fala assim: é o sentido de denunciar a nossa rebelião. Eu não entendi. Eu falei: Espírito Santo, eu não estou entendendo. O que é repreensão eu sei, mas a repreensão nesse texto não é o que parece no nosso português. Fala de denúncia, fala de condenação, fala de denunciar uma rebelião. Aí eu fui estudando um pouquinho mais. Fala das Escrituras nos repreendendo no tocante das nossas transgressões. Fala de correções aplicadas a áreas morais. Aí o Espírito Santo soprou uma palavra no meu coração: Bruno, fale para a minha igreja que essa palavra repreensão tem a ver com confronto. A palavra de Deus, ela é confronto diário à nossa vida. A palavra de Deus tem promessas, mas também tem confrontos. A palavra de Deus, ela
ela diz: há um intermediador entre a igreja e Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus também diz: também há um que pode afastar a igreja do Deus Todo-Poderoso, que é o pecado. Sabe o que Deus está dizendo? Eu te trouxe aqui nessa noite para dizer, para falar que a repreensão de Deus é positiva, o confronto de Deus na tua vida é positivo. Aquilo que foi ministrado aqui toda terça, todo domingo, se fala contigo e te confronta, é positivo para a tua vida. Olha só, o sentido de denunciar é como se fosse colocar um ponto final. A repreensão aqui é colocar um ponto final em algo. É Deus dizendo: para, eu te dei corda e você foi em alguns lugares, para, pisa no freio, e Ele te traz para perto de novo. A palavra, ela tem o poder de nos confrontar. A palavra, ela nos ensina com características e princípios morais, colocando em nós. Mas essa palavra também, ela tem a denotação de repreensão. As Escrituras nos repreendendo no tocante às nossas transgressões. O Espírito Santo de Deus está aqui. Nós estamos estudando sobre o propósito da Bíblia. A Bíblia, ela tem um propósito de te ensinar, mas ela também tem um propósito de te repreender em algumas coisas. Sabe quando você não entende, você abre a Bíblia e a Bíblia fala com você. Já aconteceu isso no teu quarto da oração? Você diz: Deus, fala comigo. E ela abre e às vezes ela te repreende. Quando ela te repreender, não queira procurar outro versículo. Apenas entenda o que ela está dizendo. Ela está dizendo assim: eu estou colocando um pause e estou te trazendo para perto novamente. Só que agora continua. E um dos propósitos da Bíblia, além de repreender, é corrigir. Ô Bruno, mas não é a mesma coisa? Não, para você entender melhor, o ensino, a palavra ensino nesse texto, eu termino aqui. A palavra ensino é o que é certo e o que é verdadeiro. A palavra repreensão, pastor Valdeci, é o que não é certo, mostra o que está errado na minha vida. A palavra correção já é totalmente diferente, parece que é a mesma coisa, mas não é. A palavra correção mostra como se tornar uma pessoa certa diante de Deus. Olha só que interessante, a repreensão mostra o que não é certo, e a correção mostra como se tornar certo. Depois que ele diz assim: vem para o ensino, mostrar o caminho novamente, o caminho reto diante da tua presença, da presença dele na tua vida. A palavra correção no original fala de reforma, fala de endireitar, fala de restituir, fala de colocar novamente. Olha que interessante. Eu sei que aqui não, mas tinha uma época na igreja que alguém entrava em disciplina. Está fora de moda essa palavra, né? Mas ainda ela existe na igreja, tá? Disciplina. E alguém achava, eu trabalhei muito com jovens. Um dia um jovem perguntou: pastor, eu achava que quem está disciplinado, se Jesus não subiu. Eu falei: pelo contrário, quem está disciplinado é que sobe. Como assim, Bruno? Eu quis dizer para ele: claro que nós subimos sem disciplina nenhuma, você está com a presença de Deus, mas estou dizendo assim, a disciplina não é para estar. A partir do momento que você caiu em si, a disciplina é só para mostrar para os outros, para você ser um exemplo, seja positivo ou negativo, mas um exemplo. Porém, a partir do momento que você já tomou a decisão, se quebrantou, esse jovem chorou na presença de Deus, a disciplina veio porque foi algo que escandalizou. Então, mediante a isso, ele foi corrigido por um tempo. Aí eu disse para ele: fica tranquilo, do jeito que você está, quebrantado, chorando, cheio da presença de Deus, fica tranquilo que você, se Jesus voltar, sobe, só continua firme, essa correção passa. Eu achei interessante, pastor, que a palavra correção nesse texto fala de endireitar ou colocar em ordem novamente. Você sabia que algumas tempestades da tua vida vêm só para te colocar novamente em ordem? Quem cerrou a Madre Diana? Quem?
Quem permitiu? Sabe quanto tempo? De 20 a 25 anos. Você achou que foi no primeiro culto, né? Só que a Ana vai me ensinar que mesmo na dificuldade ela está em Siló, dando glória a Deus e aleluia. A Bíblia diz que ela subia de ano em ano. Ana queria um filho. Deus disse: fica tranquila, Ana, você vai entender o meu propósito. Você vai ser pregado no círculo de oração de Garça. Você vai ser pregada no círculo de oração geral de Marília. Você vai ser falada desde sempre. As irmãs vão pregar muito de você. Sabe por quê? Porque Samuel foi profeta, foi sacerdote e foi juiz. Ô Bruno, não estou entendendo. É Deus dizendo para alguém: você não está entendendo o propósito, mas eu estou trazendo você para a rota novamente. Eu estou endireitando o caminho novamente. Eu estou mostrando para você qual é novamente o propósito que eu tenho contigo. Aqui eu não estou falando de pecado, aqui eu estou falando de propósito. Deus está dizendo: eu tenho um propósito na tua vida, eu estou te trazendo para perto de novo. Outro propósito da Bíblia: educar em justiça. O que significa isso? É como permanecer no caminho certo. Você foi endireitado, agora a Bíblia quer te mostrar como você deve continuar no caminho certo. A palavra aqui fala de disciplina. Como o pastor Valdeci, uma criança que é disciplinado pelo pai ou é ensinado pelo pai. Olha que coisa linda. A palavra aqui, educar com justiça, é a mesma coisa de um pai educando um filho. Quem é teu pai celestial, que te educa dia após dia pela palavra? Você está entendendo o poder desta palavra? Deus está dizendo: eu estou te educando dia após dia. Esse é o significado, esse é o significado. O pastor Antônio Gilberto, ele tem uma frase que diz que a Bíblia é o tesouro do saber para quem quer aprender. Tem alguém aqui que gostaria de ser sábio diante de Deus? Tem alguém, só o irmão, tem alguém aqui que gostaria de ter sabedoria diante dos homens? O pastor Antônio Gilberto, que Deus o tem, ele disse assim: a Bíblia é o maior tesouro da área do saber para quem quer aprender sobre ela. Sabe por que está tendo o mês da Bíblia? Sabe por que há esse cuidado todo com você? Do pastor Valdeci disse: Bruno, por favor, entregue o recado do dia. Eu falei: fica tranquilo, pastor, eu vou ali e vou falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, mediante o tema que vocês estão aprendendo. Isso fala de cuidado de Deus. Isso fala de Deus pegar na tua mão e dizer: eu estou trabalhando na tua vida, eu estou cuidando de você. Eu concluo: a palavra de Deus, ela é a preparação para que o homem de Deus possa cumprir toda a boa obra em Cristo. Segunda e terceira pergunta, prometo que termino aqui. Escute isso. Há uma outra pergunta: o que quer dizer esse ser perfeito? Versículo 17. O versículo 17 é: para que o homem de Deus seja perfeito. A palavra perfeito aqui, ela tem o significado de alguém que é capaz de exercer o que foi proposto como ministro. Ô Bruno, o que significa a palavra perfeito nesse texto? Vou repetir: significa alguém que exerce o que foi proposto como ministro. A palavra aqui, pastor, perfeito, fala de aprimoramento do ministro. Só que eu achei interessante que um homem de Deus falou que esse aprimoramento é tanto em casa, como o cuidado com a Bíblia e também os cuidados dos dons. Opa, eu acho que essa aqui é só para nós, né? Não é não, é Deus dizendo: os cuidados aqui, o perfeito aqui, é o aprimoramento. Na casa, pegou, na casa de Deus e também na tua casa. Não é só aqui, é lá também. Você sabia que lá você é a imagem de Cristo, o sal da terra naquele lugar? Quem está entendendo isso? Fala de vida íntegra. Eu coloquei uma observação: não tem nada a ver em perfeição total. Tem uma tradução que diz assim: por meio da palavra somos unidos e moldados. Guarde essa palavra. A palavra perfeito aqui tem a ver com aprimoramento. Só que esse aprimoramento, o verbo desse texto, é contínuo. Eu aprendo hoje, amanhã eu aprendo de novo. A gente está na EBO, aí o ano que vem tem de novo. Ô Bruno, quando que eu vou ter que parar? Só quando Jesus voltar.
Dá para você vir hoje no culto e terça-feira que vem, não? Como que eu vou perder um culto da palavra? Deus está te aprimorando para aquilo que Ele tem na tua vida. Eu tenho vivido alguns propósitos de Deus, e Deus me usa nessa noite para dizer: eu estou aprimorando você, eu estou moldando você, eu estou trabalhando na contramão, eu estou tocando onde o homem não toca. Quem está entendendo isso? Há 175 palavras encontradas apenas nas epístolas pastorais, que refere-se e não tem nada em um só termo, só aparece aqui. E uma delas é essa palavra perfeito. Sabe por quê? Eles perguntaram. Porque na verdade, dentro dessas 175 palavras, essa palavra perfeito, o original dela, do grego, só aparece aqui, em mais nenhum lugar. Não tem nada a ver com ser perfeito apenas. Tem a ver com aprimoramento. Tem a ver com o crescimento de uma árvore, com uma raiz profunda, com troncos fortes, com ramos que dão frutos. Que o vento sopra, os ramos até caem. Lembra do calor de Jeremias 17? Lembra do calor do Salmo 1? O ramo até cai, porém a árvore está de pé porque tem raiz. Ô Bruno, como faz para mim ter raiz? A palavra no original perfeito fala de eficiente e apto para determinar a prática. Imagina, eu disse aqui, imagine Deus apontar para você e dizer: eu te escolhi. E aí você vai aprimorar a tua ferramenta. Há um texto bíblico que diz que a ferramenta, quando afiada da modo correto, a machadata ela corta mais rápido. Aleluia. Deus está falando: eu te chamei e te trouxe aqui nessa noite para aprimorar aquilo que eu tenho na tua vida. Responda a última e a gente para por aqui. Há uma outra pergunta que tem a ver com o versículo 17. E a pergunta é: qual é o resultado visível das Escrituras em alguém que é formado e forjado pela palavra? Duas coisas o Espírito Santo soprou no meu coração: primeiro, um homem de Deus, e segundo, perfeitamente instruído para toda obra. A resposta disso, que é que o resultado de alguém que é formado pela palavra, esse resultado ele é aparente, ou seja, é autêntico. O homem de Deus aqui, pastor Valdeci, é uma pessoa que é autenticidade por um Cristo para exercer a sua obra. Ela recebe a autoridade de Cristo para fazer a obra de Deus. É Deus dizendo: eu te chamei, você se aprimorou. Lembra? Porque aqui tem a ver o seguinte: tem a ver com você dar o passo e o Espírito Santo te ajudar. Eu tenho mais ou menos em casa, literalmente assim, fisicamente falando, eu tenho mais ou menos umas 30 Bíblias. Juntando as do computador deve dar mais ou menos umas 80. Mais ou menos. Só que tem um detalhe. Por que eu estou te falando isso? Para te mostrar que eu tenho Bíblia? Não, eu vou te dizer que eu sou bem ciumento com elas. Só para te dizer que o Espírito Santo, através de Cristo, nos chama. A gente dá o passo de aprimorar, é desafiado, e o Espírito Santo vai te ajudando. Olha o texto: o homem de Deus seja perfeito. O que é o perfeito? É eu fazendo a minha parte e perfeitamente instruído para toda a obra. É o Espírito Santo, através do passo que eu dou, trabalhando. Não vai cair no céu. Tem uma denominação por aí, que eu não vou citar o nome por ética, que diz assim, chega no culto e diz assim: com quem está a palavra? Eu disse, se eu estivesse naquela congregação, eu ia falar toda vez: a palavra está comigo, estou aqui, ó. E eles abrem a palavra e aí é revelado. Eu respeito, mas não é sempre. O que Deus está dizendo é: se fosse assim, você não precisava estar aqui todo culto. É Deus dizendo: eu estou aprimorando você pelo Espírito Santo, mas você precisa fazer a tua parte, você precisa realizar algo, você precisa entender. Por quê? Porque lâmpada para os
meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada, lâmpada, lâmpada. A gente estava hoje na livraria Família Cristã em Marília, e eu vi um livro, eu vi a lâmpada. A lâmpada lá é algo pequenininho, é a lâmpada das virgens. Para você entender melhor, o poderio de um lampião no dia é de iluminar o local. Eu vim agora de Marília e o farol do carro ia longe, porém o lampião só ilumina o lugar. É a lâmpada do Antigo Testamento, não é um lampião, é uma lâmpada. E o Salmo 119 diz: lâmpada, aquela lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por quê? Porque o lampião, como aquela lâmpada, eu só estou fazendo essa alegoria para você entender, ele só ilumina o lugar, não é igual o carro que o farol vai longe. Ou seja, eu estou com a lâmpada na minha mão, palavra. Eu dou um passo, pastor Valdeci, ela ilumina meu caminho. Eu dou outro passo, ela ilumina meu caminho. Eu dou outro passo, ela ilumina. Eu posso até ir devagar, mas eu não paro. Por quê? Porque a lâmpada está iluminando aonde eu piso. Só que tem um detalhe, me ajuda aí, Ministério de Louvor. Sabe qual que é o detalhe? Tem alguém que está correndo, mas a lâmpada ficou. Está correndo no escuro, está correndo sem a ferramenta, está correndo sem ser formado, está correndo sem entender. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou te chamando para uma obra. Eu estou levantando discípulos. Eu conheço aquilo que o pastor Valdeci foi conhecer em Joinville. Eu estou te chamando para o ID. Eu estou te chamando para o discipulado particular. Ei, eu estou te chamando para viver João 3, que Nicodemos viveu. João 4, a mulher, uma das maiores missionárias da Bíblia, ela vai lá pegar água. O interessante é que quando ela entende a chamada, ela deixa para trás o cântaro. Está na hora de você deixar teu cântaro para trás. Jesus está nessa noite chamando você, missionário, chamando você, missionária, chamando você, discípulo. E olha só, a responsabilidade é tua, o peso também está na tua mão, a responsabilidade ainda é nossa. Se coloque de pé no nome de Jesus, que eu estou sentindo Jesus. Ababacanto e a séria. Me permita, pastor, só fazer essa oração com esse tempo, pode? Aleluia, aleluia, aleluia. Tem como abaixar só isso? Vocês são bênção demais. Me ajuda aí, me ajuda aí. Sobe esse mistério. Aleluia. Se a responsabilidade é tua, você vai sentir o peso desta palavra nessa noite. Eu não vim aqui para brincar, eu vim aqui para entregar um recado de Deus. Eu vim aqui para dizer que você precisa viver os preceitos de Deus, a palavra de Deus. Eu termino dizendo que não é apenas teológico, e não é apenas teórico, mas precisa ser colocado em prático esta palavra, e isso é obra do Espírito Santo. Mais uma vez só, por favor, diga para quem está do teu lado, por favor, vou esperar você dizer, diga, não é apenas teológico, não é apenas teórico, mas é preciso viver o poder desta palavra. Você está sentindo o poder da palavra? Jesus está te chamando, discípulo. Jesus está te chamando, missionária. Jesus está te chamando, homem de Deus. Permita-te chamar de homem de Deus. Permita-te chamar de mulher de Deus. Alguém lá fora vai dizer, não é nada, mas Deus me usa para dizer, é homem e mulher de Deus, e eu estou chamando. Levante as tuas mãos, fecha teu olho. Senhor, meu Deus e meu Pai, se é verdade esta palavra, se o Senhor está no teor desta palavra, eu tenho um pedido especial. Ao som deste teclado eu te peço, Pai, começa a renovar as nossas vidas. Começa, Senhor, a tocar em almas nessa noite. Começa, Senhor, a chamar os homens e as mulheres de Deus para o propósito específico que o Senhor tem. Começa, Senhor, a levantar os discípulos do Senhor. Começa, Senhor, a levantar os José de Arimateia. Começa, Senhor, a levantar os Nicodemos, as mulheres samaritanas que deixam o cântaro, deixam tudo para trás para fazer a tua obra. Começa a levantar os Paulos, começa a levantar os Timóteos, Titos. Tem alguém que está dizendo o que está acontecendo, e Deus me usa para dizer, eu ainda tenho algo contigo, eu ainda tenho algo na tua casa, eu ainda tenho algo nos teus, eu ainda tenho algo. Pastor Valdeci, no meio, continua firme na palavra, não retém a palavra, não retém a palavra. Pode acontecer o que for, a gente ainda fica com a palavra.
viva o propósito da palavra. O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele está dizendo: eu estou tocando em vidas em graça nessa noite, eu estou renovando vidas nessa noite. Receba Ele aí, receba Ele aí, aonde estiver uma mão levantada, receba. Fonte de vida, Meu Deus, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. receba poder do alto nessa noite. Tem mais que um desejo. Receba poder do alto nessa noite. A tua família vai aceitar Jesus, vai ser por intermédio de você. Eu estou com uma palavra profética nessa noite. Deus está me usando para dizer: a tua casa vai aceitar Jesus, a tua família vai aceitar Jesus, e vai ser por intermédio do Evangelho que está em você. Tenho sede de ti, minha Só quem tem sede dele. O céu está aberto nessa noite. Quando estou junto aos teus pés, Jesus vai te usar. tenho sede Jesus vai te usar. de ti. Jesus vai te usar. Jesus está levantando jovens. Jesus está levantando adolescentes. Jesus está levantando homens e mulheres de Deus. Eu sinto a virtude do Espírito. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Sinta esse toque nessa noite. Tem mais que um desejo. Você veio dizendo: Deus, fala comigo. A palavra, ela tem poder de te sarar nessa noite. A palavra tem poder de te colocar na roda. Sinta esse alívio na tua alma. Sinta esse renovo na tua alma. Da Senhor Jesus, eu tenho sede de Receba renovo agora. minha alma Receba renovo agora. vou te Receba renovo agora. Receba satisfazer renovo agora. quando Receba renovo pela palavra agora. Receba poder do alto pela palavra agora. Receba graça pela palavra agora. Receba a palavra. Receba poder pela palavra. Receba algo pela palavra. manancial, única fonte de vida, tu és. Ainda com a mão levantada, o Espírito de Deus está aqui. Há uma virtude da presença de Deus nesse lugar. Ela já está tocando no teu coração, porque a palavra tem poder. A palavra gera avivamento, transformação. A palavra traz para perto. A palavra é sede. A palavra é água para aqueles que têm sede. A palavra é poder de Deus. Pai, que nós possamos sentir este toque nessa noite por intermédio da tua palavra. Pastor Valdeci, está pesado, mas continue. Está pesado, mas continue, porque o Senhor tem te agradado de ti. Continue, 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 continue. Deus está me usando para dizer para alguém: não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de afrouxar as rédeas. Entrega na mão de Deus e continua. Entrega na mão do Pai e continua. Alguém que você está orando vai vir para a casa dele. Raichou ele blasto quindo iste e lavandará cantou. Aichou rebaia séria babandoria. Tem renovo do alto aí. Tem
renovo do alto aí, tem renovo do alto aí, tem renovo do alto aí, tem renovo do alto aí, tem renovo do alto. Sente a presença dele aí. Glória a Deus. Aleluia. Levanta sua mão e adora.